Basicamente por alguns fatores, né? O primeiro deles, a política monetária, ou seja, a redução de juros que o Banco Central implementou desde final de 2016 e ao longo de todo o ano de 2017, acabou chegando muito pouco na ponta do varejo, ou seja, para quem toma crédito, os juros não caíram tanto quanto os juros caíram na taxa que é determinada pelo Banco Central, que é a taxa Selic. Ou seja, houve uma certa obstrução do canal do crédito na economia. Então, todo o movimento de redução de juros que se imaginava que iria estimular principalmente crédito às pessoas físicas e também às pessoas jurídicas, isso acabou não acontecendo na intensidade que se esperava. Então, esse foi um primeiro fator, né, de uma certa frustração do crescimento econômico em 2018, ou seja, o crédito andou, mas não tanto quanto se imaginava, por uma postura mais conservadora por parte dos bancos, né? O segundo fator é a questão da greve dos caminhoneiros, né? Foi algo que aconteceu no final de maio, nos últimos 10, 11 dias de maio, e que acabou provocando também uma certa frustração do ponto de vista das cadeias produtivas, né? Ou seja, impactos na confiança de consumidores e empresários de várias cadeias produtivas, exibindo a fragilidade política do governo e praticamente sepultando qualquer expectativa de que medidas, reformas econômicas importantes, como a reforma da Previdência, pudesse de alguma forma ser retomada nas votações esse ano em 2018. Então isso também foi um fator que acabou atrapalhando o desenrolar da economia nesse primeiro semestre, né? Então, desde o começo do ano, quando nós tínhamos uma expectativa de crescimento ali da ordem de 3%, né, no desenrolar tanto da questão política quanto da questão creditícia, que tem tudo a ver com a questão econômica, né, indo mais fraco do que se imaginava, né, as projeções de crescimento econômico foram revistas. Hoje nós estamos com hoje essas semanas, estamos aí com projeções de crescimento da ordem de 1,5% para a economia, quase metade do que era no início do ano. Veja, desde o processo do impeachment, quando houve a troca, né, do comando do executivo, né, da presidente Dilma para o presidente Temer, e a reorganização da política econômica com a nova equipe econômica entrando em campo, houve algum avanço do ponto de vista fiscal. Por exemplo, a emenda constitucional de controle do gasto público, a chamada PEC do gasto, ela foi aprovada, né? Isso lá ainda no final de 2016, começo de 2017, né? E o que realmente frustrou foi a reforma da Previdência. E essa não aprovação da reforma da Previdência, ela começou a ser, digamos, questionada e praticamente, assim, sepultada, principalmente após maio de 2017, com as divulgações das gravações dos irmãos Batista com o presidente Temer, aquela confusão que aconteceu no dia 17 de maio de 2017. Foi justamente ali que começou digamos, a fragilidade da base governista no Congresso para aprovar questões de maior porte, como a reforma da Previdência, que necessita de quórum qualificado, 3/5 das duas casas, né? Então, a situação digamos, da agenda, né, a agenda da reforma fiscal, ela avançou parcialmente, né? Avançou na PEC do gasto, mas infelizmente ela foi paralisada na reforma da Previdência, com a pá de cal justamente com a greve dos caminhoneiros, né? E também com a intervenção do Rio de Janeiro, porque a intervenção ela praticamente não, ela impede a aprovação de emendas constitucionais no Congresso, né? Tudo bem que o governo poderia levantar a intervenção em algum momento se ele percebesse que haveria de alguma forma a possibilidade de avançar com a reforma da Previdência, né? Percebeu-se que não havia mais essa possibilidade. Então, a intervenção vai ficar mesmo até dezembro e a continuidade da reforma fiscal, né, que passa pela reforma da Previdência, mas não é só Previdência, tem também reforma tributária, vai ficar mesmo para o próximo presidente. Olha, assim,
o segundo semestre, normalmente, ele é um pouco mais aquecido em termos de atividade econômica por causa das vendas de Natal. Então, entre agosto e outubro, a produção industrial costuma ser um pouco mais intensa, né? Você tem aí produções de bens duráveis, bens de consumo que são elaboradas para as vendas de final de ano. Depois, a partir de outubro, tem algumas datas importantes, né, do varejo, como o Dia das Crianças, a Black Friday em novembro e as vendas de Natal. Há o ingresso do 13º na economia. Existe esses saques das contas do PIS/PASEP que o governo autorizou, que mais ou menos, em termos de valor financeiro, é mais ou menos parecido com aquele saque também que houve das contas inativas do Fundo de Garantia. Então você tem alguns elementos que podem proporcionar um crescimento do segundo semestre um pouco melhor do que foi o primeiro semestre, principalmente do que foi o segundo trimestre, que foi justamente quando coincidiu com a greve dos caminhoneiros. Então, assim, agora, nada que vá mudar, assim, de forma radical o cenário econômico, ou seja, quando nós falamos projeção de crescimento de 1,5% para a economia este ano, 1,5%, 1,6%, já esses fatores positivos do segundo semestre já estão mais ou menos ali contabilizados, né? Então, assim, a tendência é termos um segundo semestre um pouco melhor do que foi o primeiro, mas, assim, no balanço geral, vamos ficar com esse crescimento aí da casa de 1,5%, não muito diferente disso, né? E, obviamente, vivendo as tensões eleitorais, né? Se nós lembrarmos, a eleição de 2002 foi uma eleição também bastante tumultuada, o dólar chegou a bater R$ 4 naquela época, quando ficou muito claro, ou muito provável que o Lula seria o vitorioso, né? Nunca um candidato do PT tinha ganho a eleição, então havia aquele certo receio de coisas do tipo de auditoria da dívida interna, que é algo que até se falava naquela época, né? Mas depois das eleições a poeira assentou, ou seja, o Lula assumiu e nada disso aconteceu. Pelo contrário, né, quem assumiu o primeiro mandato foi uma equipe econômica assim, de cunho bem mais ortodoxo do que se imaginava, né? Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que independentemente aí de quem for o próximo presidente, eu acho que está muito claro que a agenda fiscal, a retomada das votações de emendas no Congresso que tem a ver com reforma tributária e reforma da Previdência, de alguma forma vão ser tocadas pelo próximo governante, porque isso não é algo que seja opcional, é absolutamente necessário, né, que essas reformas sejam votadas no Congresso se de fato queremos recolocar o Brasil de novo no caminho do crescimento econômico sustentável. Essa é uma eleição realmente, o centro, pelo menos até agora, ele está praticamente ausente desse processo, né? Que é muito diferente do que se imaginava há um ano atrás, né? Qual que era o cenário político que era discutido há basicamente 12 meses atrás, né? Você tinha alguns extremos já surgindo, né? Mas havia uma expectativa que, de alguma forma, o centro, né, iria lançar uma candidatura competitiva, né, que pudesse realmente enfraquecer os extremos. E também contava-se com isso, com a recuperação mais forte da economia, né, porque se de fato a economia estivesse deslanchando em 2018, isso fortaleceria o centro, né, e enfraqueceria, digamos, as propostas mais extremadas, né? O fato é que isso não aconteceu, ou seja, a economia patinou, estamos patinando, né? O desemprego que vinha caindo lentamente o ano passado reverteu, ou seja, o desemprego voltou a subir em 2018, né? A expectativa de crescimento econômico foi diminuída e isso enfraqueceu o centro. Então, até que até agora nós não temos, assim, não saiu até agora nenhuma candidatura de centro que tenha chance de chegar ao segundo turno, de acordo com as pesquisas mais recentes que foram divulgadas. Então, por enquanto, é uma eleição polarizada, né, entre duas candidaturas, entre dois polos, né, tanto mais à esquerda quanto mais à direita, né. E isso realmente vai jogar um pouco de calor, né, até as eleições, porque esses dois polos, eles não foram muito claros ainda em relação à questão fiscal, né?
se de fato vão enfrentar a questão fiscal, que passa pela reforma da Previdência, da forma como deve ser, né? Da forma correta, aprovando reformas, quebrando privilégios, né? De alguma forma equacionando, né, as contas públicas para que a economia consiga retomar o crescimento econômico, a confiança dos agentes econômicos volte, né, essa confiança que foi perdida ou que está se perdendo, retorne e com isso a economia possa voltar a crescer. Então, é preciso, se não houver uma alternativa viável de centro, é preciso, então, que haja o quê? Haja uma conversão, né, do ponto de vista econômico desses dois extremos, seja ele qual ganhe, vamos assim dizer, tanto a direita quanto a esquerda. Será necessária uma conversão, assim como o Lula fez em 2002, abandonando as ideias mais radicais e que se convertendo ao centro para poder governar, algo parecido deve acontecer também agora em 2018.